Fala aí, mano. A pergunta mais pedida, mais recebida. Namoro na adolescência. Ai, Jesus. Gente, a Bíblia não vai falar especificamente sobre namoro, né? A Bíblia não encoraja namoro, não existe essa palavra na Bíblia. Mas nós entendemos aqui na comunidade que o namoro é uma fase de conhecimento, onde você tem duas pessoas que têm o mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? Se conhecer? Não, é o casamento. O namoro é o primeiro passo para um casamento. Não quer dizer que a pessoa tem que... Toda pessoa que namorar vai casar com seu namorado, necessariamente. Mas se você tem uma disposição, eu estou entendendo que esse passo que eu estou dando não vai terminar num namoro de 7, 8, 10 anos. É um indicativo para o que eu quero, né? Eu estou disposto a começar um relacionamento para casar. Legal. Então essa é a primeira consciência madura. Quando você fala de namoro na adolescência, você precisa ver se há essa maturidade. Nós não aconselhamos namoro na adolescência, né? Mas é importante a gente dizer também que o namoro não é uma atribuição da igreja. O namoro é uma responsabilidade e atribuição dos pais. Os pais são a autoridade final sobre a vida dos filhos. Nós ensinamos isso aqui e sempre falamos aos pais. O que vocês abençoam, nós não podemos desabençoar. A gente não pode ir contra aquilo que você autoriza. Exatamente. Nós não desautorizamos o que os pais dizem. E nem autorizamos um namoro, né? Exato. Então, você que estava com essa dúvida, não autorizamos, não desautorizamos. Essa é uma responsabilidade que você tem que ver sempre com seus pais. Mas o que você pode fazer, né, que é o que a gente, no nosso tempo servindo, a gente pode fazer, é convidar você a avaliar o seu próprio coração. Porque o coração revela muito do porquê que nós queremos. Se nós estamos querendo namorar por carência, Jesus supre a carência. Exato. Se nós queremos namorar por status, Jesus quebra o nosso orgulho. Tem outros amigos namorando? É social? Jesus dá significado até para a nossa solteirice. Sim. Entende? Nós temos na Bíblia pessoas que casaram e foram discípulos de Jesus e temos aqueles que não casaram e foram discípulos de Jesus. Então a qualificação de ser casado para servir a Jesus não existe. A qualificação de ter que ser solteiro para servir a Jesus também não existe. Essa parece que, literalmente, né, a vontade de Deus é de que nós tenhamos uma família. Isso está bem explícito lá em Gênesis e em várias outras coisas, né, ao longo de toda a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo também, quando dá a opinião dele lá em Coríntios, ele fala, aquele que também que se reserva do casamento e se dedica ao Senhor, isso é importante, né? Ele não sai do casamento para viver uma vida de solteirice vagabunda, jogando videogame, engordando. Os próprios desejos. Isso, sendo consumido pelos próprios desejos. Paulo fala, se aquele que escolhe não casar, se ocupe com as coisas do Senhor. Tem um propósito para isso. Exato. Então o meu conselho para o jovem solteiro e para o adolescente solteiro é se ocupe com as coisas do Senhor. Se ocupe com você estudar, com você ser fiel às oportunidades que você tem, que seus pais dão para você, o seu trabalho, mas seja fiel principalmente ao Senhor. Porque essa fase da adolescência ela vai passar e ela não vai voltar. Concorda comigo, Rick? Sim. Ela passa. É o tipo de você... na minha adolescência eu dormi na casa dos amigos. A gente jogava bola. A gente tinha vários momentos divertidos, até de coisa, sabe assim, besta que você faz. Foi na minha adolescência com os meus amigos, né? E aí depois que você assume um compromisso de namoro... o namoro ele envolve responsabilidade, certo, mano? É um relacionamento. É um relacionamento. Você presta conta das suas decisões. Você começa a não tomar mais decisões sozinhos, né? Você começa a compartilhar do porquê. Vocês têm que checar se vocês têm o mesmo propósito ou não. Então, a adolescência, às vezes, na adolescência, você nem sabe qual é o teu propósito. Você ainda está buscando identificar alguma coisa. Você está sendo formado em tantas áreas emocionais. Você está sendo formado no seu relacionamento com seus pais, você está sendo formado na sua própria identidade, você está sendo formado nos seus gostos, certo? Os gostos mudam. Com certeza. Né? Com 14 anos você tinha um desejo, com 17 você tem outro. Né? E aí a pessoa que você começou a namorar com 15, não é a pessoa que você está namorando com 17, porque ela mudou. Também mudou. Entende? E aí tem que terminar. E aí o problema do namoro na adolescência é que ele se alonga muito, e namoros que se alongam muito abrem espaço para a brecha do pecado. Para o desejo da carne, para o sexo, para romper os limites. Então, o sexo é guardado ao casamento. Ponto final. Isso não tem test drive. Sim. O sexo é guardado para o casamento. O namoro tem que ser santo. Mas o namoro é santo com pessoas que desejam a mesma coisa, que no caso é a glória de Deus,
e também conseguem ter a maturidade de se comunicar. O que eu mais peguei, Rick, foram casais de namorados que não se conversam. Não falavam o que eles estavam passando e compartilhavam, que era o objetivo do namoro. Se conhecer quando eles começaram. Vamos namorar para nos conhecermos. Exatamente. E aqui eu não estou falando nem sobre pecado, mas se conhecer um ao outro. Sim. E sabe, ó, isso aqui é um limite para mim. Sabe? De tipo, se você vestir essa roupa, não é legal. Pô, esse negócio que você briga comigo assim, não é legal. Pô, isso aqui, isso é bom. Isso que nós estamos fazendo, esse compromisso aqui de nos guardarmos, ou de guardar até um dinheiro pensando num casamento, Sim. Isso é bom. Tem que ter espaço para isso. A falta de comunicação quando a gente ainda é namorado torna casamentos e noivados horríveis. E qual é a dificuldade da nossa geração, hoje de adolescente, da nossa geração no total? A gente é bom na comunicação por aqui, mas péssimo no ao vivo. Pessoalmente. E aí você vai namorar sofre. Virtual? Não, você vai namorar ao vivo. E aí tem gente que tem problema de comunicação no namoro porque só sabe conversar pela internet. Então usa a adolescência para perder a vergonha. Sim. Para aprender a conversar com o sexo oposto, para aprender a sair numa roda de amigos e expor a sua opinião, né? Deixar de ser bobão, né? Porque os meninos é muito bobão, né? Às vezes deixar de ser bobão, aprender a se interessar pelas coisas que interessam para outras pessoas. A ter uma conversa sem segundas intenções com uma garota. Exatamente. Por que você gosta disso? Por que você gostaria de fazer isso? Nossa, você gosta dessa série? Você gosta desse filme? Por que você gosta disso? Poxa, legal. Normal. Sem ter aquela tensão. Sim. Eu sou simplesmente seu amigo. A gente compartilha das mesmas coisas, dos mesmos desejos. Gostamos da mesma série, do mesmo desenho, do mesmo filme. Isso gera vínculo. Primeiro, amizade. Amizades que se tornam em namoro são tem muito mais chance de virar um bom casamento. Sim. Não é verdade? Amizades que se tornam namoros têm mais chance de se tornar um bom casamento. Exato. Então a adolescência é época de amizade. É época de você conhecer a si mesmo e dedicar a sua vida ao Senhor. Não dedique, né? E aí vai uma dica para você, não dedica a tua vida de adolescente para outra pessoa. Você precisa dedicar-se nessa estação da sua vida para conhecer ao Senhor, porque Ele vai formar a tua identidade. E essa é uma fase de muita identidade, de muito bombardear, dizendo quem você é, o que você deveria fazer. Se protege, guarda o seu coração na paz e na direção, na obediência ao Senhor. E saiba que existe tempo para todas as coisas, como diz a Bíblia, não é verdade? Tem o tempo para todas as coisas. Eu tenho certeza que se você manter amizades, você vai chegar um momento que vai despertar no seu coração algo mais. E aí fica um assunto para um outro podcast, de como é que você pode começar um relacionamento, né? Começar um namoro, dar os primeiros passos. Namoro na adolescência é só machucado, é só marca para próximos relacionamentos. É perda de tempo, na minha opinião, porque é tempo de ter amizades. Essas amizades que você cria até os seus 18, 20 anos, provavelmente vão ser as amizades que você vai levar para o resto da sua vida. Então investe tempo nisso. Não existe pressão de idade para você casar. Isso é uma coisa social, é um mito. Mas você precisa ter amigos. Amigos que conheçam a Jesus, que desejam o mesmo que você deseja. Que é mesmo glorificar a Deus, certo, Rick? Sim. E a partir disso, nós caminharmos para o propósito que Deus tem para nós, né? E aqui vale um negócio importante, né? Repetir o que a gente falou no outro. Posso namorar gente que não é da igreja? Pode. Posso pular de um avião sem paraquedas? Pode também. Pode também. É recomendado? Não. Não. Porque em algum momento os seus desejos e anseios vão ser conflitantes. E aí isso pode terminar, pode gerar um relacionamento abusivo, tóxico, pode gerar um término doloroso, ou pode, pior, levar ao pecado porque um quer ficar agradando o outro. Sim. E aí então as concessões acontecem. Então, existe sim homens e mulheres de Deus para você namorar no tempo certo. Mas o mais importante é você ser fiel ao Senhor, guardar-se em santidade e pureza e crer nele. Ah, Gustavo, vou aproveitar aqui, vou ter que aproveitar. Vamos nessa. Mas não tem homem nessa igreja, não tem menina nessa igreja. O que a gente faz? Se você estiver focado em amar a Jesus, se obedecer a Jesus, quem sabe você não evangeliza o teu futuro, a tua futura. Não é verdade? Não com segundas intenções. Não com segundas intenções. Mas se ele conhecer a Cristo, já vai ser ótimo. Você percebe que até quando a gente estiver fazendo a missão e obedecendo a Deus, Ele cuida realmente das nossas coisas, dos nossos desejos, não é verdade? Sim.